Senador Paulo Paim, com a palavra, 3 minutos inicialmente. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Primeiro, cumprimento Vossa Excelência pela decisão. O doutor Ricardo Lodi Ribeiro já falou, inclusive, na comissão e deixou a sua posição muito clara. E ninguém tem dúvida da posição que ele vai aqui firmar, porque ele é testemunha ou informante no processo aqui nesse plenário em defesa da presidenta. Mas, doutor Ricardo, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, porque eu li o seu artigo, um artigo muito bem elaborado, chamado Pedaladas Hermenêuticas. No artigo, Vossa Excelência, com muita competência, com muita qualidade, demonstra que não se sustenta o pedido de impeachment da presidenta baseado nas famosas pedaladas e decretos. Mas eu vou direto na pergunta. Vossa Excelência, no artigo, levantou 4 questões que eu entendo fundamental. Vossa Excelência levantou, primeiro, que é um equívoco considerar o atraso de pagamento como operação de crédito. E algo aqui que já foi exposto por todos aqueles que falaram aqui no longo desses 3 dias. E no meu entendimento, ficou claro para mim que essa sua afirmação é verdadeira. Segundo, considerar uma possível violação de uma lei geral como violação à lei orçamentária. Terceiro, considerar que qualquer violação orçamentária configura crime de responsabilidade. E, por fim, a impropriedade de se falar em limites previstos pela LOA de 2004, no que se refere aos créditos suplementares abertos em relação ao orçamento de 2015. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Eu li esse artigo e, quando li ele, não tive mais nenhuma dúvida de que não procedia o pedido do impeachment. Eu gostaria que Vossa Excelência tecesse considerações sobre os argumentos que li de Vossa Excelência, como fez também com muita competência lá na comissão que discutiu o impeachment. Essa é a pergunta. Agradeço. Senhor Ricardo Lodi, com a palavra, bem objetivamente, eu agora faço um especial apelo a Vossa Excelência que seja o mais objetivo possível. Procure ater-se aos fatos do processo, evite manifestar qualquer opinião subjetiva ou de caráter político, ideológico, até em homenagem à preocupação que a acusação agora veicule. Então, é importante mostrarmos absoluta isenção e quero também que Vossa Excelência demonstre a utilidade do seu depoimento. Está com a palavra. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do processo de impeachment, ministro Ricardo Lewandowski, senhoras senadoras, senhores senadores, cumprimentar o senador Paulo Paim, agradecer a pergunta e respondendo objetivamente esses 4 pontos. A questão do atraso de pagamento das obrigações do Plano Safra não se traduzirem em operações de crédito. Essa foi uma construção, essa analogia entre atrasos, inadimplementos de obrigações ex lege e operações de crédito, foi uma construção criada depois dos fatos serem supostamente praticados. Quer dizer, essa é uma construção jurídica que inexistia no direito financeiro brasileiro e foi criada depois dos fatos já serem assentados. Nunca a doutrina brasileira, a jurisprudência, inclusive administrativa do Tribunal de Contas, tinha feito tal analogia. Porque os elementos centrais de uma operação de crédito, a existência de vontade das duas partes, o instrumento contratual, a transferência de recursos de credor para devedor, inexistem no inadimplemento de obrigações ex lege. Segundo ponto, a lei do impeachment prevê crime de responsabilidade
para a violação da lei orçamentária. Embora alguns pontos da lei de responsabilidade fiscal se insiram dentro do direito orçamentário, o que a lei do impeachment e a Constituição Federal coíbem é o atentado à lei de orçamento, ou seja, às leis alocativas de receitas e despesas. Uma extensão máxima seria possível em relação à LDO e ao plano plurianual, nunca à lei de responsabilidade fiscal. Quando digo que nem toda violação da lei de orçamento, em tese, constitui crime de responsabilidade, é que a Constituição e a lei de impeachment falam de atentado à Constituição. Portanto, não é qualquer violação à lei de orçamento que possa ser caracterizada como um crime de responsabilidade. Se assim fosse, qualquer atentado à lei em sentido geral praticado pelo chefe do Poder Executivo geraria crime de responsabilidade. Imaginem, Vossas Excelências, que quando o presidente da República determinasse a cobrança de um tributo com base em lei inconstitucional ou com base em decreto inconstitucional, quando a Constituição assim o permite, fosse caracterizado o atentado à Constituição por violação da lei tributária. E o último ponto diz respeito à LOA e os decretos. Como o tempo Senador Paulo Paim, Vossa Excelência me permita uma brevíssima intervenção também, um pedido que faço, sobretudo à defesa e àqueles parlamentares que são da base de apoio da presidente afastada. A acusação manifestou uma preocupação que me parece legítima, e eu aqui sou um juiz e preciso sopesar os argumentos de todas as partes. Como eu indeferi e de forma muito fundamentada e motivada, numa decisão de várias páginas, qualquer complementação da perícia, que achei inadequado, então eu faço um apelo para que nada relativamente à perícia seja repristinada nesse momento, tá certo? Para evitar que se faça um desbordamento daquela decisão que eu fiz e que a testemunha aqui compareça a qualquer título como perito ou como assistente pericial. Então, é um apelo que eu faço para que não tenha que indeferir a pergunta. Pois não. Senador Paulo Paim, com a palavra. Doutor Ricardo Lodge, Vossa Excelência terá mais 3 minutos para poder responder, inclusive, o 4º item, que eu vou repetir agora para Vossa Excelência. A impropriedade de se falar em limites previstos pela LOA de 2014, no que se refere a créditos suplementares abertos em relação ao orçamento de 2015. Esse é o complemento, já fica a pergunta. E agora eu quero ainda introduzir. O que, para nós, fica claro, que há uma tentativa, aqui no Senado, de enquadrar as pedaladas fiscais na hipótese de crime de responsabilidade, o que não encontra nenhum suporte jurídico, por tudo que nós ouvimos no longo desses 3 dias. No meu entendimento, o que está acontecendo é um processo que quer, na verdade, dar uma pedalada na democracia. E isso nós não podemos concordar. Eu vou além. A história mostra, quando houve ataques à democracia, por exemplo, no século XXI, não utilizavam mais de tanques e baionetas, mas de manipulação de argumentos jurídicos e políticos daqueles que querem usurpar o papel da soberania popular na escolha dos governantes. O que fica de concreto a Vossa Excelência é o item 4 como pergunta. O senhor Ricardo Lodge, com a palavra. Obrigado. Na verdade, essa interpretação que foi extraída do artigo 4º da Lei de Orçamento, seja de 2014, seja de 2015, como a exigência de compatibilidade entre os decretos de abertura de crédito suplementar e a previsão da meta, e não a obtenção financeira da meta, também uma novidade criada após os fatos terem sido praticados. Nunca se fez essa interpretação no direito financeiro brasileiro
até o acórdão do TCU do dia 7 de outubro de 2015. Os decretos são de julho e agosto de 2015. Quer dizer, então, o que temos aqui, senador Paulo Paim, é uma criação de direito novo, não por alteração da letra da lei, mas por alteração da interpretação que esta lei recebeu dos seus vários aplicadores, seja no âmbito da doutrina, seja no âmbito dos tribunais, seja no âmbito do Tribunal de Contas e dos técnicos do governo. Desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, se entende que a compatibilidade deve ser feita entre a alteração no orçamento e a obtenção da meta fiscal. A partir do acórdão do TCU de outubro de 2015, essa interpretação é alterada e alterada com caráter retroativo para atingir a fatos já praticados. Direito novo, sancionatório, atingindo a fatos a ele anteriores. Então, o que tivemos neste momento, em outubro de 2015, foi a criação de uma nova tese, que a lei de orçamento exigia não só a compatibilidade dos decretos com a obtenção da meta de orçamento, como sempre se entendeu, mas também, e aí entra a novidade, com a própria previsão, abstratamente na norma, desta meta. Quer dizer, inovou-se o direito orçamentário brasileiro, e eu não vou entrar no mérito se essa mudança é positiva ou não, mas o que é preciso entender é que naquele momento em que os atos foram praticados, julho e agosto, esse entendimento não existia no direito financeiro brasileiro. Obrigado, senhor Ricardo Lodge.